Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Mais uma vez aqui com a nossa reflexão. E hoje vamos continuar no capítulo 7, Bem-aventurado os pobres de espírito. E vamos falar do item 3 e 4. O item 3 e 4 vai falar sobre quem se elevar será rebaixado. Então, o que é esse se elevar? Então, aquela pessoa orgulhosa, aquele orgulhoso que se acha que está acima de todo mundo, que se vê acima das pessoas, que para ele é o melhor de todos. Todos têm que obedecer exatamente o que ele dita, as regras que ele dita. Então, o que acontece? Jesus compara a uma criança, que todos devem ser igual a essa criança para entrar no reino de Deus. Na visão espírita, sabemos que a criança é criança aqui, no plano físico, mas o espírito é muito antigo. Ele quer dizer o quê? Humilde de coração. As pessoas têm que ser humildes de coração. Simples, verdadeira. Então, aquele que se exalta será rebaixado. Ele pode vir numa condição social diferente daquela que ele veio. Ele é um rei. Então, ele pode vir depois como um plebeu. Ele pode vir como um escravo. Para rever essa condição, para baixar a crista daquela pessoa, eles têm que estar numa condição onde ele vai sentir o que ele fazia com as outras pessoas, na própria pele. Por isso, aquele que se exalta será rebaixado, porque ele vai ter que sentir o que ele fazia com as outras pessoas, para que ele aprenda a humildade, para que ele aprenda que não é assim que se trata uma pessoa, que as pessoas têm que ser respeitadas, não importa a condição dela, não importa se ela tem uma condição de servir, de trabalhador, ser uma pessoa que faz o serviço de casa, uma pessoa, uma cozinheira, uma babá, não importa. Um jardineiro, um pedreiro, tem que ser tratado com respeito, porque ele está ali exercendo o seu talento, o que ele veio fazer. Então, ele tem que ser respeitado por aquele que o contrata, assim como ele tem que dar respeito àquele que o contratou. Não existe ninguém superior a ninguém. Essa história de que eu tenho um curso superior, não existe. Você não tem curso superior. Você tem mais responsabilidade social. E o que é responsabilidade social? A quem muito será dado, muito será pedido. E aqueles que têm pouco será tirado. Porque existem aqueles que não têm nada no poder material, mas ele gosta de humilhar as pessoas. Então, até essa condição será tirado dele. Ele vai vir numa condição adversa para o seu aprendizado. Esses são os pobres de coração, os humildes. Jesus, com tudo que ele tinha, ele não veio até nós, viveu no meio da humanidade para o aprendizado.
nosso. E ele não serviu à humanidade? Com toda a sua bagagem, com todo o seu conhecimento, a sua inteligência, a sua sabedoria? E por que nós temos que nos fazer superior ao outro? Eu fiz um curso de medicina, eu tenho que ser chamado de doutor. Por quê? Eu quero ficar acima dos outros. Eu quero ser superior ao outro, porque eu fiz uma universidade. Eu fiz uma faculdade. Não é por aí. Você só tem mais responsabilidade social. Você não tem curso superior. Se você é um professor, uma professora, o que acontece? A sua responsabilidade é passar conhecimento para as pessoas. Você não é superior a ele, você tem mais responsabilidade. Você vai passar o que você sabe para outra pessoa para formar um cidadão de bem, que tenha conhecimento, que sabe se comportar, que aprenda a se comportar na vida dentro do que ele deseja fazer na vida dele. Um médico, ele vai atender as pessoas com respeito, porque ele está lá para ajudar as pessoas a resolver os seus problemas, suas doenças, a curar a doença das pessoas, para fazer um diagnóstico perfeito para ajudar aquelas pessoas. Então, ele tem essa responsabilidade, não é superior. Porque a hora que o professor sair da sala de aula, ele precisa, por exemplo, de um engenheiro. Ele é superior ao engenheiro? Não, o engenheiro é superior a ele. Porque é o engenheiro que conhece como se deve fazer uma casa, como desenhar uma casa, as medidas. Tudo é o engenheiro que sabe fazer. Então, o professor está na condição do aluno dele, porque ele não tem aquele conhecimento. O médico vai procurar um advogado. Ele conhece medicina, o outro conhece o direito. Então, ele vai ter que se instruir com o outro. Ele está na mesma posição que está o paciente. Perceberam como é diferente o sentimento de superioridade, não tem nada a ver? Que o pobre de espírito é humilde, que sabe entender as suas limitações. Se ele for construir uma casa, o pedreiro está lá. É o pedreiro que sabe como vai colocar um tijolo em cima do outro. Ele não sabe fazer isso. Ele contratou o encanador por quê? Porque ele não sabe fazer o encanamento, a parte hidráulica de uma casa. Por isso ele contratou outra pessoa para fazer isso. Quando você contrata um pintor para pintar a sua casa, eles conhecem o ofício, você não. Porque se você conhecesse, você poderia fazer. Ele é o especialista. Então ali você não é superior. Você é superior, nem superior dentro da sua especialidade, você está lá para servir, porque o outro também vai te servir no que você não sabe. Então é toda uma engrenagem para o nosso aprendizado. Não é como a gente pensa, eu sou superior porque eu conheço. Mas tem muitas coisas para ser conhecida. Uma pessoa vem e te fala de evangelho. Ela estudou para falar de evangelho. Agora, e você? É superior, é conhecedor de outra área, não daquela. E ela vai dizer, eu sou superior, você tem que me chamar de doutor aqui? Você vai se ofender. Por que doutor? Não é doutor. Só é mais responsável. Só tem mais responsabilidade social.
Não é superior a ninguém. Porque na outra área que você ignora, o outro é doutor. A cozinheira que prepara a sua comida, por que ela está lá preparando a sua comida? Porque quem sabe cozinhar é ela, não é você. Por que você contrata uma faxineira para limpar a sua casa? Porque é ela que sabe fazer faxina, você não quer fazer e não sabe fazer. Percebeu a diferença? Isso é ser pobre de espírito, é entender essa realidade nas relações humanas. Então a gente vai entendendo e vai crescendo. E vai vendo diferente tudo. Vai vendo a vida de uma forma diferente. E vai aprendendo a se relacionar melhor com as pessoas. E vai sendo exatamente esse pobre de espírito que Jesus se refere. Que é o ser humilde. O ser que respeita o outro, que ama o outro. É benevolente. É paciente, é tolerante. Que ele conhece uma área, mas o outro conhece a outra área que ele não conhece. E ele precisa do outro. Por isso, faça ao outro o que você queira que faça para você. Atenda bem o outro, para que o outro te atenda bem também. É uma troca. Por isso, na oração de São Francisco, é dando que se recebe o que você está dando para o outro. Aquela pessoa autoritária que se julga superior às outras pessoas, as pessoas que estão sob o comando dela gostam dela? Ou quer sempre vê-la pelas costas? Ou sempre está falando mal dela e jogando más vibrações? Agora, aquele que senta e conversa, aquele que senta e respeita os seus comandados, ele tem tudo. A hora que ele precisar, aqueles comandados estão com ele. Está presente. Por quê? Respeita, entende a responsabilidade daquele homem, como ele entende a responsabilidade do outro. Eles trocam, eles procuram saber como é melhor cada função que o outro vai exercer, como seria melhor. Ele senta para conversar e pergunta. Ele não vai dizer para o pedreiro o que ele tem que fazer. Ele vai mostrar o que ele quer. Mas ele vai perguntar qual é a melhor forma de fazer. Como fica mais fácil, mais barato? Porque quem conhece é o pedreiro e não ele. Assim como você vai no advogado, perguntar sobre as leis. Para você se sintonizar direitinho nas leis, você saber o que você vai fazer. Assim como você vai perguntar para o médico, descrever o que você sente, a dor que você sente, por que você sente. Aí ele vai te dar o remédio e vai falar os efeitos do remédio na sua vida. Nas mudanças. Vai te aconselhar a alimentação. Por quê? Para você melhorar. Porque ele sabe. Ele se preparou para isso. Ele adquiriu conhecimento. Assim como todas as áreas mais simples da vida tem que ser valorizado. Não é esse desajuste que temos na nossa sociedade. Só porque o outro faz faxina, tem que ser humilhado e tem que ganhar menos. Só porque o outro é coletor de lixo, ele tem que ganhar um salário ruim. Porque o trabalho dele também é necessário. Como ficaria a cidade sem ele?
Como ficaria a sua vida sem a cozinheira? Como que você ia construir a sua casa? O engenheiro te entrega a planta. Como que você ia construir sem o pedreiro? Como que você ia sair da sua casa se você não sabe dirigir e ter que chamar um Uber e não tivesse um Uber? Não tivesse um motorista para dirigir o transporte coletivo? Não tivesse operador para conduzir o trem, o metrô? Não tivesse a polícia para te auxiliar quando for necessário? Perceberam que ninguém é mais do que ninguém? Estamos todos no mesmo barco? Que o ensinamento de Jesus é justamente esse. Ser pobre de espírito é entender que nós precisamos um do outro. É só isso que a gente precisa ver no outro com muito carinho. Entender as nossas relações humanas. Que não importa a classe social, não importa se o outro está limpando o chão, está limpando o vidro e você sentado numa mesa. O trabalho dele, o serviço dele também é necessário. Porque se não fosse necessário, você não teria contratado. Então vamos ficando por aqui. Um forte abraço a todos e que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre.